Que travou. Deu para mim concluído aqui É. a transmissão. Então, gente, Mas vou começar de novo, porque essa então, live vai ficar gravada. Essa aqui é uma das primeiras alunas do Nutricão Saudável. Esse é o Cook, eles são de Vitória. E o Cook, ele tem problemas constantes de vômito, né? Ele tinha, antes de alimentação natural, ele vomitava ainda mais, né? Como é que é a história dele? Pra gente então, contextualizar. desde quando o Cook chegou aqui em nossa casa, ele fazia uso de ração, ele sempre apresentava vômitos. Com ração, além do vômito bilioso, vomitava também ração. Mas eram vômitos com um número absurdo, né? De 4 a 5 vômitos por dia. E aí, eu, nas minhas pesquisas, encontrei o doutor Henrique numa live de explicação sobre a N, me interessei bastante e me inscrevi no curso. E assim, logo devorei o curso rapidamente, já coloquei em prática. Assim que nós começamos com a N cozida, eu já Uhum. senti uma redução nos vômitos, né? Passaram de 4 por dia a ser 1 por dia. E depois ele ficou um tempo sem vomitar. Um tempo Uhum. mesmo, sem nenhum vômito. E eu fiquei Sim. muito impressionada e muito feliz. E aí resolvemos fazer a transição para a crua com ossos. Crua com ossos, beleza, também ficou um tempo sem vomitar, depois retornaram alguns episódios de vômito. Uhum. E esses episódios por semana, 3 por semana, assim, esporádicos. Sim. Só que de um tempo para cá voltaram a acontecer episódios diários. Uhum. Então, assim, eles se alimentam uma vez por dia, todos os Uhum. meus animais, né, os dois, se alimentam uma vez por dia, crua com ossos, com toda a suplementação, com tudo adequadinho. Só que daí se alimenta meio-dia, 1 da manhã, um vômito bilioso. É Mas um todos um os dias são tempo, assim. é bastante tempo depois da comida. Não chega a vomitar a comida. Bastante tempo. Não, não. Uhum. Vomitar Sim. com comida, não. Nós Ele estamos apresenta algum outro nesse sintoma? quadro. Algum outro sintoma ele apresenta? Como diarreia, Apatia, alguma coisa de apatia. Não, então, não apresenta nenhum desses outros apetite quadros. Aí, normal. apetite normal, é um animalzinho que é bastante assim, ativo, né? Faz a atividade física dele, treinamento. Os exames estão todos ditos normais. Agora, um ponto que a gente tem que ressaltar é que a ausculta abdominal dele é silenciosa, que Uhum. foi algo que Sim. realmente me chamou a atenção, A né? veterinária ela Esse é o suspeita que ponto. ele tem problema de motilidade. 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 A Silvana Muito perguntou o lenta. que é crua com osso. Crua com osso é porque a gente tem duas principais modalidades de alimentação natural. A gente tem a alimentação natural cozida e a alimentação natural crua com osso, que foi a dieta que a Cris escolheu por último. Fiz opção para os meus dois cães. Melhorou bem a questão de vômitos, só que ainda persiste alguns episódios. E aí ela me procurou para a gente, através aí da nutrologia, poder... E tem alimentos e nutracêuticos que ajudam consideravelmente o intestino, casos de inflamação intestinal, inflamação gástrica. A gente tem estratégias que a gente pode utilizar para tentar melhorar o quadro de desbiose, inflamação intestinal. E nós temos uma estratégia de modulação intestinal e também cuidar da parte gástrica, promovendo uma estratégia que é a estratégia dos 4 R's, que eu vou explicar para você. Vai ser um conteúdo interessante aí para os tutores, mas você pode ficar tranquilo que depois eu vou te mandar por e-mail a dieta dele, que eu vou só mais explicar para você como é que funciona essa estratégia de modulação intestinal, desinflamar o intestino e também a parte gástrica. E o primeiro R dessa estratégia é remoção, remover. Remover alguns alimentos com uma dieta de exclusão. Então, aquela história que eu falo, que quanto mais variado a dieta, a variedade é importante, no caso dele, a gente vai fazer o contrário. A gente vai fazer uma dieta monótona, sem inventar moda. Depois que a gente vê que ele está bem, aí sim você vai incluindo outros alimentos. Porque se você ficar
fazendo aquela mistura, ficar variando muito, você não vai saber qual alimento de fato que está fazendo mal para ele. Porque ele é um cachorrinho que precisa de cuidados especiais. Cães saudáveis, que não tem nenhum problema, a gente pode fazer essa variedade, né? Mas aí, como ele tem esse vômito, a gente fica fornecendo essa variedade, a gente acaba não descobrindo que de fato pode estar atrapalhando ele. Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer uma dieta bem conservadora, sem inventar moda. E a gente vai dar um passo para trás e voltar para a dieta cozida. Tirar... Porque a dieta crua com ossos exige do organismo um estômago bem mais ácido, né? Principalmente para digerir os ossos. E você me falou até que recentemente ele tomou antiácido, omeprazol, né? Então isso aí prejudica o animal digerir esse tipo de dieta. Tanto é que você me falou que teve um dia que ele tomou omeprazol e vomitou a dieta, vomitou os ossos, né? Os ossos crus, que é contraprodutivo. O cachorro precisa ter o estômago acidificado e com antiácidos, essa digestão vai estar prejudicada. Mas a gente tem nutracêuticos que têm a ação do omeprazol sem causar os efeitos colaterais do omeprazol. Mas falando dessa parte de remoção, nós temos que remover principalmente, acredito que não seja tanto o seu caso, mas para alguns consultores que estão nos assistindo, remover principalmente glúten e lectinas. Qualquer animal com distúrbios gastrointestinais, eu recomendo fortemente a gente retirar alimentos que tenham presença de glúten, lectinas, solanáceas e fitatos. E eu vou falar aqui quais são esses alimentos. Porque na dieta, por exemplo, na parte de vegetais, eu acredito que você capricha, né? Varia, oferece bastante. O que você oferece para ele de vegetais, na porção de vegetais? Lentilha, batata não, chuchu, couve-flor, espinafre, cenoura, beterraba, tomate, vagem. De vez em quando debulha o milho, não milho em lata, debulhado, mas muito de vez em quando. Até lembra que deu polêmica no nosso grupo. Abobrinha, é o que está me vindo à mente agora, vai ver a variedade, muita coisa. Entendi. Folhosos, espinafre, repolho. Então, desses alimentos que você citou, você vai ver que tem vários desses que você citou que a gente vai retirar. Porque a gente aprende, principalmente com o nutricionista, né, que quanto mais a gente tiver um cardápio variado e colorido, melhor para a saúde. Mas para os cães já não é bem essa história. Porque os cães, eles têm uma capacidade limitada de aproveitar os fitonutrientes dos vegetais. Então, esses cachorros que têm esses problemas gástricos, não é muito interessante a gente inventar a moda e variar muito. E quais seriam esses alimentos? Esses alimentos com... O problema desses alimentos, fitatos, solanáceas, lectinas e glúten, eles têm alta capacidade de alterar a permeabilidade intestinal e também eles aumentam a reatividade do sistema imune, causando reações de hipersensibilidade e inflamação. E quais são esses alimentos? Começando pelo glúten, nós temos o trigo, né, que eu acredito que ele não coma, e a aveia. Nada. A aveia diretamente, a aveia ela não tem trigo, mas aqui no Brasil, a aveia ela é muito processada nos mesmos locais que o trigo é processado, e é armazenado também nos mesmos locais. Então, há muita contaminação cruzada de glúten na aveia. Então, quem está aí me assistindo e tem cachorro com problemas constantes, gástricos, retire da vida do seu cachorro glúten, trigo e aveia. Lectinas e fitatos. Vou falar os alimentos que são ricos em lectinas e fitatos. Feijão, lentilha, ervilha, nozes, sementes em geral, e eu incluo aí a semente de abóbora, que a gente gosta de dar para fazer a vermifugação, né? Porque, para quem não sabe, semente de abóbora ela tem ação vermicida. Muitos tutores gostam de triturar ela, fazer um pó. Só que esse alimento, né, vamos dizer assim, é rico em lectinas. Então a gente vai cortar também. Esses alimentos que eu estou falando
eles estão dentro de lectinas, fitatos e solanáceas. Entra aí também o tomate, o milho, grão de bico, pimentão, berinjela, batata inglesa, abóbora, abobrinha, pepino, melão, cenoura e beterraba. Então, todos esses alimentos ricos em lectinas, fitatos e solanáceas, a gente vai tirar da dieta dele. Então, isso tudo está dentro do primeiro R, que é remoção, remover alimentos. A gente vai usar a dieta cozida, né? Inicialmente, Silvana, eu não estou falando isso para todos os cães. Essa minha recomendação está sendo especificamente pro Cook que tem problemas gástricos. Eu estou fazendo uma mentoria ao vivo para ela e estou deixando aberta para vocês verem, porque tem muito conteúdo aí que talvez dê para vocês aproveitar. Esse conteúdo é mais voltado para cachorros que têm problemas gástricos, que vomitam muito, vômito bilioso, né? Diarreias constantes. Então, agora, os cachorros que são saudáveis, não necessariamente eles precisam ficar sem esses alimentos. Então, como eu falei, a gente vai dar um passo para trás, voltar para a dieta cozida. E de carboidrato, inicialmente, a gente vai usar um carboidrato que é mais fácil que é mais fácil digerível, que é o arroz. Vamos usar o arroz branco mesmo nesse primeiro momento. O arroz, ele também tem uma certa presença de lectina. Mas tem uma forma de você eliminar a lectina desse alimento. Você vai pegar esse arroz, deixa 12 horas de molho, a cada 4 horas você tira a água, você troca a água. E cada vez que você coloca água, você vai colocar uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Depois você lava esse arroz e cozinha muito bem. Com isso, você vai eliminar grande parte das lectinas do arroz. Então vai ser um componente a menos para irritar aí o trato gastrointestinal do Cook. Muito bom. Essas recomendações depois eu vou passar em detalhes para você por e-mail. E dentro da parte também de remoção, seria interessante a gente remover as proteínas que ele está acostumado a comer e introduzir umas proteínas novas. Porque a gente não sabe, mas vai que ele também tem hipersensibilidade a algum tipo de proteína. Na rotina alimentar dele, quais são as proteínas mais comuns que se oferece para ele? Frango no boi, músculo, patinho, porco eu não dou, porque é comer porco vomitar. Vomita. Comer porco vomita. Sim. No peixe, tilápia, pescadinha, sardinha. Sim. Ovo, codorna, eu só dou ovo cru, né? Ovo de galinha, ovo de codorna, beleza, qualquer um, mas era só ovo cru. Você tá falando não tem assim, problema não. Mas a gente vendo aqui, ele tá com pelo bonito, né? Lindo, mas é o que a médica falou, ninguém diz que ele tem. O problema dele é só esse nome. Vou te dar três opções. Três opções de proteínas exóticas e que são sabidamente menos hipoalergênicas, que seria rã, coelho ou carne de peru. E pode também testar peixes brancos, com exceção do salmão, que ele tem capacidade ele tem capacidade de causar alergias, né? Então, essas 4 opções seria melhor, se puder, né? Aí pode questionar, mas vai ficar caro. Acontece que é um cachorrinho pequeno, então não vai ser muita quantidade. Talvez aí você pesquisar e tentar pegar uma carne mais diferente, uma proteína diferente para ele, seria uma opção legal. E deixar, você escolhe uma proteína e dá por um bom tempo, pelo menos aí por 30 dias, e a gente observa. Caso for, troca por outra. Rã, coelho ou carne de peru. A mesma proteína, 30 dias. Sim, manter a mesma proteína. E como eu citei muitos alimentos que tem que tirar, né? Então eu vou te dar umas ideias de vegetais que você pode colocar no lugar desses que você vai tirar. Por exemplo, rúcula, agrião, acelga, hortelã, você pode jogar as folhinhas de hortelã. E o gengibre. O gengibre tem excelentes propriedades para acalmar o intestino, porque ele é rico em gingeróis. Então você pode pôr o gengibre, que vai ajudar a acalmar o trato digestivo, não só o intestino, mas também o estômago do animal. Até então,
alguma colocação, alguma dúvida? Não, tudo ótimo. Ficou meio assustado com a parte de Tranquilo. proteína? De colocar... A proteína assustou, né? Porque que imagina, igual achar o ossobuco aqui, o fêmur foi uma luta, mas eu achei. Mas eu vou em busca, a gente vai dar tudo Mas certo. agora não vai ter mais ossos, né? Na dieta, vai ser... A rã, eu acho que eu nunca vi rã aqui, mas eu vou ver, vou procurar, vai dar tudo certo. Vitória, talvez no mercadão de Vitória, às vezes encontra, não? Então, mas você sabe que aqui não tem mercadão igual tem em Belo Ah, Horizonte, tem é? em São Paulo. Aqui não tem Você mercadão. pode Agora que estão, fazer que estão também, revitalizando. tem muito peixe, né? Peixes brancos, você Peixe pode... tem. E tem Lula peixarias também é uma opção, maravilhosas não sei se aqui. você já... Lula? É, Ah, proteína da fácil. Aí lula. é fácil. Não, peixe é fácil aqui. Aham. Você Aqui é escolhe uma e muito fácil. mantém. A gente Tá, não vai fazer variedade, não. tá, beleza. Peixe é O, fácil. se- o segundo R dessa estratégia é recolocar. Não necessariamente a gente vai fazer com ele. Se necessário, a gente recoloca, que seria talvez colocar nessa dieta, se necessário, enzimas digestivas para ajudar ele a digerir o alimento. Ele tem o hábito de lamber muito o chão, lamber as patas, lamber a mão, ele faz isso? Ou não? Lambe pata. Eu acredito que essa lambedura de pata dele não seja mais adequada. Porque o Na minha animal, quando ele está com observação, ele dificuldades, lambe. quando o animal está com dificuldades digestivas e ele tem gases, desconforto gástrico, um dos sintomas é lamber muito o chão ou lamber as patas. Ficar excesso de lambedura. Mas em excesso, pouca quantidade não seria. Aí, não, aí vai, se você consegue observar se ele faz isso com constância ou não. Essa parte de enzimas a gente vai deixar por um segundo momento, se necessário. Tá. Outra coisa também que não necessariamente vamos fazer, talvez em um segundo momento, se necessário, avaliação da vitamina B12 e suplementar, se necessário, porque cães com desbiose intestinal, normalmente eles têm deficiência de vitamina B12. Uhum. Se não melhorar as primeiras estratégias, a gente pode posteriormente fazer isso. O terceiro R dessa estratégia é reparação dessa mucosa intestinal, principalmente os enterócitos, que são as células intestinais. E nós temos 4 principais aminoácidos que irão fazer essa reparação. O principal deles é a glutamina. A glutamina é um aminoácido aí fantástico para fazer a reparação das células intestinais. Ela trabalha como se fosse um pedreiro, porque você pode dar em jejum à noite, enquanto o cachorrinho dorme, descansa, a glutamina, enquanto o intestino está lá em jejum descansando, a glutamina age fechando esses enterócitos, aproximando eles. Não só a glutamina, a arginina, triptofano e citrulina. Então eu vou fazer um manipulado com esses três aminoácidos, e aí você faz a manipulação na farmácia para dar para ele esses 4 aminoácidos para fazer a reparação do trato gastrointestinal dele. E além desses aminoácidos, eu escolhi 3 alimentos com ação de proteção gástrica, que são eles: a espinheira santa, que tem uma ação fantástica no processo digestivo, naquele bolo bilioso, ela ajuda muito. E ela tem efeitos parecidos com o omeprazol, sem os efeitos colaterais. E nessa espinheira santa a gente vai fazer manipulado também, não vou fazer o chá não, porque a gente já vai colocar os miligramas de acordo com o peso do cookie. Outro alimento muito bom é o extrato de gengibre. O gengibre tem propriedades aí para reduzir vômitos e também reduzir o processo inflamatório e oxidativo no trato digestivo, no estômago. E o outro alimento é a clorela. A clorela é o alimento mais rico em clorofila que existe. E a clorofila, além dela ter a função de acalmar a mucosa gástrica, ela tem uma ação muito forte na destoxificação intestinal e hepática de metais pesados. Porque hoje em dia, por mais que a gente tente ser adepto de coisas naturais, está cada vez mais difícil a gente ficar livre de toxinas e metais pesados. Então, são as plantas, os alimentos, a água, né?
Então, a clorela ela vai ter essa função de detoxificação. A clorofila da clorela tem a capacidade de sugar as toxinas do intestino e também detoxificar as toxinas do fígado. Então, vai ser também uma outra estratégia importante. Eu posso fazer uma formulação manipulada com espinheira santa, extrato de gengibre e clorela juntos na mesma cápsula para ele. Então, a gente utilizando esses nutracêuticos será muito bom para substituir o uso contínuo de omeprazol e demais antiácidos, que prejudica tanto a acidez do estômago e que a acidez é muito importante para um carnívoro. É uma forma da gente proteger o estômago sem utilizar antiácidos, utilizando alimentos naturais. E ainda dentro da reparação, a gente não pode deixar de citar a importância da vitamina D. A vitamina D, em níveis otimizados, é de extrema importância para o intestino. Só que aí antes eu vou solicitar para fazer exames e a gente vai suplementar para que essa vitamina fique em níveis otimizados. Isso aí é quase que 100% dos cães hoje em dia, independente da dieta que eles comem, tem níveis baixos de vitamina D. Só que nós precisamos fazer exames e entrar com a quantidade correta da vitamina. E finalizando essa parte de reparação, também tem nutracêuticos. Eu escolhi 3 nutracêuticos que eu posso fazer também manipulados, que são polifenóis, a quercetina, a curcumina e a boswellia serrata, que além de melhorar o microbioma intestinal, ela vai controlar o estresse oxidativo e inflamação do trato gástrico, do intestino e do estômago. E a gente finalizando, o último R é reinocular. Reinocular bactérias boas com o uso de probióticos, para a gente melhorar a flora intestinal e fazer uma recolonização de bactérias boas no intestino. Então, isso aí são todas as estratégias para a gente agir nesse problema dele de problema gástrico crônico que ele tem de vômitos, né? A gente vai fazer e vamos testar. Não inventar moda com a dieta, fazer aquilo bem pragmático. Viu que está dando bom? Aí você resolve adicionar um novo alimento para a gente conseguir identificar se às vezes tem algum específico fazendo mal, né? Se a gente fazer uma dieta muito variada, a gente perde esse controle. Sim, introduzindo aos poucos, né? Essa parte aqui, por exemplo, do carboidrato, do arroz, nós vamos usar só no primeiro momento, mas depois a gente já vai usar os carboidratos mais adequados, uma batata doce, por exemplo, que não tem essa parte de lectina, solanácea, a gente vai pesquisar aí uns carboidratos mais adequados para ele. Sim, maravilhoso. Ah, eu fico sempre encantada, né, doutor? E assim, eu pensando, e eu vou sempre falar também isso, como que você foi importante na minha vida, na vida da família, né, nos encontros que eu tenho você, tem o pessoal do Treville, que foram fundamentais na minha trajetória, na minha vida mesmo, enquanto construções de novas possibilidades na minha vida profissional, e eu sou muito grata a toda a sua disponibilidade, sempre um fofo de... Né, a gente está com esse perrengue com o Cookie, mas a gente vai encontrar sempre uma melhora para ele, até porque ele já melhorou muito. A gente vai, lógico, dar um jeito. A saúde é uma construção de longo prazo. É uma construção de longo prazo. O medicamento é rápido, age na hora, mas passa efeito e aí... E é aquele negócio, né? E eu sou contra mesmo. Eu falei com você, gente, não tem por que dar omeprazol, né? Eu suspendi mesmo o omeprazol, sabendo, porque eu assisti suas aulas, eu entendi que o omeprazol ia fazer nele. Eu falei, nossa, não vou dar. Sim. Mas isso. Às vezes também o veterinário fica refém da ansiedade do tutor. O tutor é a minoria que tem a paciência que você tem. Porque o tutor vê que não está funcionando, já vai, abandona a alimentação natural e já pressiona o veterinário para prescrever algo que resolva na hora. Tem esse problema também. Então, a gente tem que ter a consciência que a alimentação natural, os alimentos, não não tem aquela ação, aquela bala de prata que vai fazer a milagre, né? Porque muitos tutores só procuram a alimentação natural depois que já tem quadros graves, doenças, às vezes até irreversíveis. E a gente não pode tratar a alimentação natural como algo milagroso. É algo natural que vai construindo a saúde no longo prazo. E às
vezes tem casos que também não resolve 100%, mas melhora muito sem o uso dos medicamentos. Mas como você sempre, os tutores com você que tem essa consciência, a chance de dar certo é muito maior. Que a gente já simplesmente recorrer para o caminho mais fácil. Não sou contra medicamentos, eu uso muito aqui na clínica. É importante. Não, com a gente... Importante ter o uso racional de medicamentos aliado com também coisas que a gente sabe que, coisas naturais que a gente sabe que também funcionam. Tá? Trabalhar com as duas coisas. Eu faço essa consultoria, mas a minha consultoria não substitui a importância do veterinário presencial, né? Que ele que vai, o clínico, a abordagem do clínico que é soberana, porque ele que sabe o que está acontecendo, né? Ele que está lá examinando pessoalmente, e a gente, através da nutrologia, a gente dá apenas um suporte nutricional para tentar melhorar, dar um melhor suporte para o tratamento. Sim, e aprendi isso com você também, né, prof? Depois que eu já estava falando, o que você acha? Tem que tomar remédio ou não tem? Eu não sei. Epa, quem é soberano? Desculpa, é verdade. Eu já estava no afã, né, do desespero por não querer dar remédio. Mas muito obrigada pela oportunidade, por dividir aqui a história de Cook e por mais aprendizado, porque eu já falei também, né? A sua didática é ótima, a clareza de colocar ali o conhecimento para a gente, é sempre muito bom ouvi-lo. Obrigado. Para quem não sabe, a Cris foi minha primeira aluna do Nutricão Saudável. E a gente Ai, que sempre... E aí, sempre que estiver precisando, estamos sempre à disposição, é só mandar mensagem. E muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente até agora. Vou salvar, vai ficar salvo aqui no Instagram, vou colocar no YouTube e também no curso, para o pessoal ter acesso, porque eu acho que é um conteúdo bem interessante. Muito bom. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço a todos. Cook dormiu. Vou te mandar a dieta amanhã, no máximo, até sexta ou sábado, eu já te mando a dieta. E isso tudo que eu falei aqui, eu já te mando por escrito. Não precisa nem preocupar em anotar. Tá certo? Obrigada. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Beijos, até. Tchau.